aí, meus guerreiros, beleza? Sensei DC aqui, trazendo pra vocês continuação dos Transformation, e eu peço desculpa pela demora. Eu juro que eu tentei, eu até gravei aí, fiquei uma meia hora falando, depois ontem fiquei cerca de meia hora, uma hora editando, e no final eu vi que não ficou legal, porque eu vi que não era o momento, né? Não adianta forçar algo que tem que vir. Eu até falei coisas bacanas no vídeo e tal, mas não fui objetivo com relação ao que eu queria trazer aqui com relação aos 6 meses até o 12º mês dessa transformação. Então, meramente quero agradecer a todos os inscritos aí. É por vocês que eu venho aqui fazer esses vídeos, vocês que me motivam. Primeiramente, a gente tem que ter disciplina, né? Mas também motivação ajuda demais. Então, uma frase bacana que eu gostei muito, eu sempre digo, né? Que você tenha disciplina quando lhe faltar motivação. Vamos começar com essa parte da motivação com relação a esse tempo. No 6º mês as coisas até ficam assim mais fáceis mentalmente, porque você viu o resultado, você viu que você estava errado, que você tinha que mudar, precisava disso, e aí começa a se tornar mais fácil. Porque você também começa a ficar disciplinado, devido você já está fazendo dieta há bastante tempo, você já está treinando há bastante tempo. Então você cria ali todo um contexto de uma realidade diferente do que você tinha antes. Dessa forma facilita. Em contrapartida, a perca de gordura e o ganho de massa magra, com o tempo, fica mais difícil. Os resultados são mais demorados. Primeiro, a gordura, ela é um meio de sobrevivência do corpo humano, por isso que as coisas em excesso são armazenadas em gordura. O corpo entende que ele precisa armazenar em estoque para quando você não se alimentar. Ué, mas como assim não se alimentar? Quando eu não caçava, né? Mas quando o ser humano, a nossa espécie, caçava, né? Não tinha essa tecnologia, não tinha nem o fogo, era acordar, caçar, comer, isso se conseguir a caça. Às vezes passava dias sem comer, às vezes até morria de fome, né? Se não morria sendo caçado pelos outros animais ou em lutas. Nós evoluímos tecnologicamente e mentalmente, mas o corpo ele passou por algumas mudanças. No entanto, o seu sistema biológico ainda funciona assim. Então, assim como os animais, ele não tem a capacidade de pensar que, olha, amanhã vai ter comida. Simplesmente você comeu a mais, transformou em gordura. Por um lado, nós temos fator genético, que atrapalha, né? Alguns têm uma genética bem mais avantajada para perca de gordura, outros para ganho de massa magra. Mas, em contrapartida, se você engordou, se você está gordo, é porque você está comendo mais do que você precisa. Ah, mas eu sinto fome. Não. Fome é algo que muito provável que talvez você nunca tenha sentido. A não ser que você passou aí uns 3, 4, 6 dias sem comer mesmo. Aí sim, você realmente passou fome. Por isso que a gente não deve se atentar a peso, e sim a porcentagem de gordura, ao BF, porque peso na balança por si só não diz nada. Você pode, por exemplo, ter perdido 2 quilos no mês. Só que nesse mês você ganhou entre meio quilo a 1 quilo de massa magra. Então você perdeu 2 quilos de gordura e vamos colocar que você ganhou meio quilo de massa magra, porque massa magra é muito difícil de ganhar. Meio quilo já é muito para conseguir se ganhar em um mês. Então você chega na balança, você perdeu 1,5 kg. E aí você fala, nossa, foi muito pouco. Só que se você fizer as medidas corretas e verificar o seu BF, e ter verificado o seu BF anteriormente, você vai ver que você teve um emagrecimento muito maior do que perder 2 quilos, sendo 1,5 kg de gordura e meio quilo de massa magra. E aí quando a gente chega no BF, quanto menos o BF, quanto mais próximo ali do ideal do BF, menos gordura você perde. Se no primeiro mês eu perdi quase 15 quilos, né, já até o terceiro foram cerca de 20, 25, e no 6º mês eu perdi 30,
nos outros 6 meses, em peso, eu tive uma perca de mais 6 a 8 quilos. Olha que pouco para tanto tempo de treino e alimentação regrada, mais ou menos, dieta flexível, né? Então, igual hoje. Hoje é mais difícil perder gordura e mais difícil ganhar massa magra do que já foi antes. Por isso, aproveite se você é um iniciante, se você está sedentário, porque mesmo que você faça errado, você vai ter resultados. Então, tente fazer certo, que os resultados serão melhores. Bem, divisão de experiência aqui, eu acho que já está suficientemente bom. Vamos aqui aos fatos. Eu diminuí a quantidade de calorias. Então, vamos ao fato aqui. Olha, eu tive um ganho de massa magra no período do 6º mês ao 12º e aumentei a minha quantidade de caloria. Ué, como assim? Vamos lá. Eu estava com 2.200, iniciei. 3º mês, fui para 2. Mantive 2 até o 6º. 8º mês, eu cheguei a 1.900, 1.800. Mas eu comecei a aumentar a minha ingestão de calorias. Em 12º mês eu já estava com 2.200 calorias, consumindo 2.200 calorias e ainda perdendo gordura e ganhando massa magra. E ainda perdendo peso. Consequentemente eu perdi sim um pouco de massa magra, difícil você conseguir manter mesmo, ainda mais alguém inexperiente. Mas como eu fiz isso? Primeiro, o corpo ele se transforma... o corpo ele se acostuma, ele se acomoda, né? A gente chama de homeostase. Às vezes você não perde mais peso, às vezes você não emagrece, né? Não ganha uma quantidade de massa magra considerável, diminui gordura, não tem uma diminuição de BF, porque você está comendo caloria de menos. Sim, se você comer menos, seu corpo... por exemplo, se hoje eu como 2.200 calorias, e passo a comer 1.800, daqui 3 meses eu vou não ter mais resultados. O corpo vai entender que aquelas 1.800 é necessária para a sobrevivência, então ele não vai mais tirar da minha gordura, né? E eu tenho que tomar cuidado para não sacrificar massa magra. Se você aumentar aos poucos estrategicamente, o corpo também, com o tempo, ele vai aumentar um pouco o seu peso, mas ele vai começar a entender que aquela quantidade é o necessário para você estar se alimentando. Só que agora temos um outro ponto, o treinamento. Eu aumentei o tempo de treinamento. Se antes eu fazia 45 minutos, 1 hora, eu passei a fazer 1h30 até 2 horas. No próximo vídeo, provavelmente agora vamos ter só mais 2 vídeos, eu tive um erro com relação a essa balança entre alimentação e atividade física. Então, vocês têm que entender, nesse ponto entre o 6º mês e o 12º, para vocês aprenderem, vocês podem comer mais. Principalmente se você quer ganhar massa magra, mas você também vai ter que se exercitar mais. Ou você diminui a quantidade de exercício e se alimenta menos. É uma balança. Meus treinos começaram a ser A, B e C. Push day, pull day, mais ou menos aí o que é feito dentro da academia para ganho de massa magra. Tudo divididozinho, 4 séries de 8 até 16. Ou até mais no caso das pernas, sem peso. Movimentos calistênicos, galera, talvez vocês quase não vão ver isso aqui no canal. O que eu quero passar nesse canal é a transformação do corpo, o ganho de massa magra em casa, principalmente, né? Você conseguir ter uma transformação sem necessidade de precisar ir a um determinado lugar. E aí, quando eu falo essa questão de um determinado lugar, eu me senti melhor comigo mesmo. No 9º mês, eu comecei a praticar calistenia fora de casa também. Tinha um local aqui perto, ainda tem, eu ia lá e treinava. Então eu levava minha filha na escola de manhã, saía de lá, ia treinar até 9 da manhã e voltava para casa. Porque às vezes as pessoas se sentem desconfortáveis, não que deveria, mas eu que estava naquele ponto, porque vai chegar alguém aqui, você não pode, não deve, você é você tem que aceitar você assim. Cara, quem está de fora é fácil falar, mas quem passa sabe como que é. A gente sente que
todo mundo tá olhando pra gente, né? Principalmente fazer calistenia na rua, tu olha mesmo. Isso não tem como. Porque é diferente de você ver, até na musculação tem gente que fica olhando, né? A gente se sente desconfortável no estado que estamos e ficar num local público. Então, quando eu fiquei com um peso que eu me senti com autoestima bacana, eu resolvi ir treinar fora de casa também. Porque o problema disso em relação ao físico é mais relacionado à autoestima. A pessoa pode ser gordinha, pode ser gordona, pode ser raquítica, pode ser magrela. Mas se ela tiver autoestima, beleza. Você não deve se importar com o que os outros vão pensar. Mas geralmente quem tem problema de obesidade, a autoestima fica lá embaixo e isso é muito ruim. E é por isso que eu faço esses vídeos e mostro para vocês treino em casa, para que vocês consigam ter uma transformação tanto mental quanto corporal sem precisar botar os pés na rua. Então, em um ano, eu fiquei com cerca de 115 de cintura, fui para 90 centímetros de cintura, na realidade na região abdominal. Fui de 115 quilos para 87, 88 quilos. E vocês viram aí de fundo, coloquei algumas imagens para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo, que será bastante importante, porque eu falarei, eu ainda continuei perdendo peso, e eu fiz, foi meio errado e não foi, né? Depende do ponto de vista de cada um, e eu vou compartilhar isso com vocês no próximo vídeo, que será de 1 ano e meio, para a gente chegar no último e fazer as considerações finais até o momento. Então é isso, meus guerreiros, vou ficando por aqui, muito obrigado se você assistiu, e valeu, forte abraço do Sensei.